Quem está na fé para ser abençoado? Que bom, meus irmãos. Esses últimos dias, igreja, nós temos falado aqui sobre a águia. A águia, ela é um dos animais mais citados na Bíblia. E quando você presta atenção ali nas coisas que a palavra fala, irmão, sempre tem algo que você pode aprender. Amém? Hoje nós vamos ver aqui na nossa lição um versículo que está lá no livro de Deuteronômio e que vai nos ensinar algo grande. Vamos para a nossa lição, você que está com ela na mão, lê comigo. Seminário de Visão e Crescimento Espiritual voando como águia. O nosso texto de hoje é Deuteronômio 11, versículo 12. Diz assim, ó: como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Para aqui um pouquinho. Eu peguei esse versículo, Deuteronômio 32, 11 e 12, a primeira parte do 12, eu peguei na Bíblia na linguagem de hoje. Se você ler esse mesmo versículo na Bíblia que normalmente nós usamos aqui, a edição revista e corrigida do Almeida, vai estar escrito assim, ó. Na Bíblia, na edição revista e corrigida diz, assim, o versículo 11, por favor, tá bom? Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e leva-os sobre as suas asas, versículo 12. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Amém? Esse versículo na Bíblia, na linguagem de hoje, ele é mais fácil de entender. Está escrito assim, ó: como a águia, versículo 11, por favor. Como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Deus está cuidando de você. Amém, irmão? Agora, a Bíblia diz aqui nesse versículo que a águia ensina os seus filhotes a voar. Nós precisamos aprender a voar. Amém, pessoal? Sair do ninho e ir para as coisas grandes que Deus tem para nós. Amém? Vamos para a nossa lição, tem bastante coisa aqui. Lição 7, saindo do ninho. Leia comigo. Vimos nas lições anteriores que as águias dividem a responsabilidade de alimentar e proteger seus filhotes. Elas cuidam para que nada falte enquanto eles estão crescendo. Um dia, entretanto, as águiazinhas precisam crescer e sair do ninho. Quando esse tempo chega, os papais águia começam a levar cada vez menos alimento aos filhotes, além de tirar do ninho as coisas que o tornam confortável. A pequena águia entende que para continuar se alimentando, precisará sair do ninho e aprender a voar. Ela começa então a bater suas asas dentro do ninho, mas logo percebe que ele é muito pequeno e que para voar é preciso sair do ninho. Certamente, nem sempre a pequena águia conseguirá alcançar as alturas logo em seu primeiro voo. Mas caso ela esteja a ponto de se ferir caindo no chão, ali estará sua mãe para segurá-la e levá-la de volta em segurança. Olha para mim, irmão. Isso que eu coloquei aqui na lição é algo que você observa facilmente se você fizer uma pesquisa. Hoje em dia, nesses tempos de internet, né, irmão, é muito fácil você pesquisar qualquer coisa que você tenha curiosidade. Eu estava vendo até um documentário num streaming desses de televisão, pessoal, falando de animais, e estava lá mostrando a águia. E eu achei bacana, falando o quanto a águia cresce, o cuidado que os papais, né, que o papai e a mamãe águia, lembra que algumas semanas atrás eu falei que a águia é fiel, que um macho encontra uma fêmea e que eles seguem juntos por toda a vida. E eles têm, irmão, uma responsabilidade muito grande de cuidar, de proteger o seu ninho, ou seja, proteger os seus filhotes. A águia, aquela águia de cabeça branca americana, irmão, mesmo que esteja assim, sabe, caindo neve, ela não abandona o ninho. Ela fica ali, irmão, aquecendo os ovinhos dela, até que chega o tempo em que eles chocam e nascem aquelas águiazinhas. E tanto o papai como a mamãe, né, o macho como a fêmea, ambos os dois, eles protegem o ninho e voam para buscar comida e trazem comida para os seus filhotes. E chega um tempo, irmão, em que os filhotes começam a crescer muito rápido. Eles vão ganhando peso, vão ganhando peso, vão ganhando peso. E quando chega aquele momento
em que eles precisam sair do ninho, é interessante a forma que o papai e a mamãe águia eles têm para obrigar, vamos dizer assim, os filhos a sair do ninho. Eles vão começando a levar menos comida. Amém? E cada vez que eles saem do ninho, eles vão tirando aquelas folhas, aquela plumagem, né, que tem dentro do ninho, vai deixar, que mantém ele confortável. O ninho, ele é quentinho, ele é gostoso, amém? Ele é confortável. Mas o papai e a mamãe águia vão deixando o ninho desconfortável. Eles vão tirando aquela cobertura que tem por cima, por baixo vão ficando só aqueles gravetos pontiagudos. A águiazinha, ela tenta, vamos dizer assim, sentar, ficar ali quietinha como ela está acostumada, mas aquilo ali já começa a espetá-la, né? Ela vai ficando incomodada. Amém? Sem falar que ela vai esperar a comida e a mamãe não leva a comida. Então ela sabe, se eu não sair daqui, eu vou morrer de fome. Como eu faço para ir buscar comida? Bom, ela vê o que o papai e a mamãe fazem. Eles têm essas asas. Olha, eu também tenho. Amém? Eles batem as asas e eles saem do lugar. Deixa eu tentar bater aqui. Só que dentro do ninho não dá para bater asa, irmão. É preciso sair. Amém? Então vem o momento de enfrentar o desafio de sair do ninho. Imagina você, irmão, bem pequeno. Você sai do ninho e quando você se depara tem um abismo. Porque a águia constrói o ninho dela nas alturas. A gente viu isso logo na primeira lição. Amém? Ela tão pequena e ela se vê agora obrigada a saltar, a pular daquelas alturas. Deve dar um medo, né, irmão? E o legal é que a mamãe águia está ali atrás dela. Vai. E ela olha e fala, vou não. Você é louco, olha. Você é doido? A mamãe águia gentilmente vai. E olha para o pastor. Quando ela se vê caindo, irmão, ela só tem uma saída, que é o quê? Bater as asas. Dá certo da primeira vez? Algumas vezes dá, outras não. Mas a própria Bíblia diz, que a própria palavra de Deus fala, volta lá para mim, lá no texto que a gente está começando de Deuteronômio, por favor. Olha só, como a águia desperta o seu ninho e se move sobre os seus filhotes, estende as suas asas e o quê? E toma-os. Irmão, se a mamãe águia vê que o filhotinho dela está a ponto de cair, ela é totalmente capaz para ir até ele, pegá-lo, tomá-lo e levá-lo de volta para o ninho. Amém? Você não conseguiu da primeira vez, mas você vai conseguir da segunda, vai conseguir da terceira. Irmão, isso que a Bíblia conta aqui, para nós, irmão, tem muito significado. Amém? Em primeiro lugar, você precisa crescer. Amém, Jesus? Diga, eu preciso crescer. Segundo lugar, você precisa sair do ninho para ganhar as alturas. Vamos falar sobre isso um pouquinho hoje. Vamos para a nossa lição. Primeiro tópico que eu coloco aqui. Tempo de crescer. Leia comigo. Nossa caminhada cristã se assemelha em alguns aspectos à nossa vida natural. Nascemos pequenos e indefesos. Passamos pela infância, a adolescência e então chegamos à fase adulta. Espiritualmente, nascemos no dia em que reconhecemos Jesus como Salvador e entregamos nossa vida a Ele. João capítulo 3, irmão, no versículo 3, está escrito assim, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí no versículo 4, né, aqui, para você entender, estava tendo um diálogo, uma conversa, o Senhor Jesus e um fariseu importante chamado Nicodemos. E Nicodemos pergunta para Jesus, como pode nascer um homem, nascer sendo velho? Porventura pode tornar ao ventre de sua mãe e tornar a nascer? Aí no versículo 5 Jesus diz, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A gente conclui o versículo 6. O que é nascido da carne? O que é nascido da carne? E o que é nascido do Espírito é Espírito. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Há mais ou menos 36 anos atrás, meu pai e minha mãe se casaram. Amém? Pela vontade dos dois, eu vim a esse mundo. Eu nasci da vontade da carne, assim como aconteceu com todos vocês.
Você nasceu da vontade do seu pai e da vontade da sua mãe. Do desejo de um homem e de uma mulher que se uniram, veio você. Amém? Segundo a carne, nós nascemos parecidos com o nosso pai e a nossa mãe. Você herdou características tanto do seu papai como da sua mamãe. É verdade ou não é? Tem gente aqui que diz, pastor, eu tenho os olhos do meu pai. Eu tenho, pastor, a boca da minha mãe. Eu tenho o cabelo. Não é assim que funciona? Você olha, tem gente que se pegar uma foto do seu pai na sua idade, é igualzinho você. Pegar uma foto da sua mãe na sua idade, você é igualzinho. Isso é por quê? Porque nós nascemos da carne e somos parecidos com a carne. Amém, Jesus? Para ser parecidos com Deus e poder estar com Deus para sempre, nós precisamos nascer de Deus também. Nós chamamos isso de novo nascimento, que é quando você entrega a tua vida a Jesus, você reconhece Ele como seu Salvador e você entrega a sua vida a Ele. Irmão, a sua caminhada com Deus começa ali. Quando foi que a sua vida com Deus começou? No dia que você reconheceu Jesus como seu Salvador e entregou a sua vida para Ele. Tudo que você fez antes disso, irmão, foi pecado. Ainda que você diga, não, pastor, mas eu era uma pessoa boa, ajudava tanta gente, mas tudo que você fez, me perdoa falar, não adiantou de nada. O apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, eu seria como um metal que soa, como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. E ele fala no 3, ainda que eu distribuísse a minha fortuna para o sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada disso me adianta. Olhem para mim, irmão. Tudo que você fez antes de encontrar o amor, Deus é amor. Amém? Antes de conhecer o amor de Deus, tudo que você fez não era nada e não adiantou de nada. A sua vida começa verdadeiramente para Deus quando você nasce de novo. Amém, Jesus? Agora que você nasceu de novo, você nasceu perfeito? Não. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. Quando você pensa em nova criatura, você pode pensar num bebezinho. Pensa naquela criancinha pequenininha, bem pequena, que acabou de vir ao mundo, irmão. Ela não sabe nada. Ela é totalmente inocente. Amém? Totalmente dependente do pai e da mãe. Assim somos nós, irmão, quando nós conhecemos a Jesus. Nós somos pequenos na fé, pequenos no entendimento, e nós precisamos crescer. Amém? A partir daí, irmão, olha para o pastor. A sua caminhada com Deus, até o dia em que você irá para o céu, em que você estará eternamente com Cristo, a partir daí a sua caminhada, ela é uma constante caminhada de crescimento, de amadurecimento espiritual. Você nasceu para Deus como um bebezinho e agora você vai crescer. Amém? A nossa lição diz assim, ó, lê comigo. Neste momento, somos como bebês, inocentes e totalmente dependentes da ajuda de alguém. E Deus usa pessoas para nos ensinar, corrigir e fortalecer. Eu coloquei aqui Hebreus capítulo 13, versículo 7. Hebreus 13, 7 diz assim, ó, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando à sua maneira de viver. Quando você é um bebezinho, irmão, você não consegue caminhar sozinho. Você não sabe se alimentar sozinho. Você está totalmente dependente de alguém. Quando eu vim para Jesus, eu nasci de novo, eu não sabia orar. Eu já tinha a leitura, claro, mas quando eu li a Bíblia, eu ainda não sabia interpretá-la, não sabia entendê-la. E Deus usou pessoas para me ensinar. Glória a Deus pela vida dos meus pastores. Amém, irmão? E louvado seja Deus, porque hoje Deus me permitiu ser um. Mas você, irmãozinho, irmãzinha, também é um pastor. Lá na sua casa, no seu trabalho, na escola onde você estuda.
Quando você ganha uma vida para Jesus, você leva alguém a entregar a vida ao Senhor, você tem que lembrar que aquela pessoa é um bebezinho. Ela ainda não sabe, irmão, como, vamos dizer assim, como fazer nada. Ela não sabe orar. Ela ainda não sabe ter uma vida firme com Deus. Amém? Um bebezinho, irmão, se você pegar ele, deixar ele num lugar, aquele bebezinho recém-nascido, se você sair daqui e você só voltar amanhã, você vai encontrar ele no mesmo lugar. Ele não sabe andar, ele ainda não tem essa capacidade. A pessoa que acabou de dar a vida para Jesus, irmão, ela precisa de alguém praticamente para carregá-lo no colo. Porque senão ela não sai do lugar. Tem uns que vêm para a igreja, dão a vida para Jesus, mas eles não sabem nem voltar para a igreja. Precisa ter alguém para ficar lá, vamos na igreja hoje de novo, fulano? Durante um tempo você tem que ficar chamando, convidando, incentivando. Porque aquela pessoa, como eu acabei de dizer, ainda é um bebê. Mas ela vai crescer. Amém, Jesus? Continuando aqui na nossa lição, está escrito assim, ó. Essa fase da nossa caminhada é marcada pela inocência, ignorância e irritabilidade. Tem 3 coisas que, vamos dizer assim, que marcam essa fase da vida, tanto da nossa vida natural como da nossa vida espiritual. Eu coloquei aqui na lição a inocência, amém? Nós não temos, irmão, nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma malícia. Quando você vem para Jesus no começo, irmão, tudo é perfeito, tudo é bonito, amém? Você olha para o pastor da igreja ele é um santo homem de Deus. Você olha para os irmãos da igreja, parece que todo mundo é perfeito, amém? O louvor é bonito, a palavra é bonita, tudo é bonito, porque você é inocente. Quando você é pequenino, irmão, você olha o seu pai, você olha a sua mãe, o papai e a mamãe são 2 heróis, é verdade ou não é? Sim ou não? Você pergunta pro menininho, quem é o homem mais forte? Meu pai. Você já viu criança brigando? Meu pai é mais forte que o meu. Não, o meu é mais forte que o seu. Quem já viu isso? É desse jeito ou não é? A mãe é a mais bonita. A menina pega a roupa da mãe, pega as maquiagens da mãe, borra tudo o rosto. Sim ou não? Porque ela quer ser bonita igual a mãe. Só que daí a gente vai crescendo e, infelizmente, nesse ponto a gente vai perdendo a inocência, né, irmão? Eu costumo brincar. Quando o menino é pequeno, o pai, ele é o Superman. Conforme ele vai crescendo, o pai vai virando o seu Madruga. Né? Ele vai olhando para o pai e vai perdendo aquela admiração. O pai já não é mais tão forte, o pai já não é mais tão bonito. Né? Mas o começo da nossa caminhada cristã é inocência. Além de inocência, o que mais é? Ignorância. Eu coloquei aqui, ignorância. Nós não sabemos nada, irmão. Não sabemos orar. Não sabemos entender as coisas de Deus. Precisamos de alguém para nos ensinar o tempo todo. Amém? E tem uma terceira coisa, irritabilidade. A criança, irmão, é muito fácil você mimar uma criancinha. Ela aprende rapidinho, que é só gritar que você vem correndo. É verdade ou não é? A criança, no começo, ela tem essa, vamos dizer assim, essas instabilidades, ela sente dorzinha porque está nascendo os dentes, e ela tem gases, e ela chora. Aí você olha o cristão no começo da caminhada, ele ainda é meio manhoso. Às vezes parece que não vai conseguir, mas ele vai crescer. Eu coloquei aqui 2 passagens sobre essa fase da nossa vida com Deus. Mateus 18, versículo 3, o Senhor Jesus diz assim, ó, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino do céu. Você se converte e você se torna como uma criança. Diga glória a Deus. A outra coisa que eu coloquei aqui é Lucas capítulo 7, versículo 31. Eu gosto muito dessa passagem aqui. O Senhor Jesus diz assim, ó, a quem compararei os homens dessa geração? A quem são semelhantes? Aí ele fala no 32. São semelhantes aos meninos. Menino aqui, irmão, só uma observação. Menino aqui não é sentido genérico, menino, menina. É sentido maturidade, menino, homem. Então são crianças, amém? São semelhantes aos meninos, que assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem, nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Aqui basta para nós. O Senhor Jesus está falando esse provérbio aqui, no sentido de dizer, essa geração são como crianças
mimadas. Nada tá bom. Você canta uma música alegre, ele não dança. Você canta uma lamentação, ele não chora. Ele é sempre do contra. Está sempre irritadinho, sempre fazendo birra. Eu quero doce. Eu quero brinquedo. É assim ou não é? Não é assim que a criança é? Quem já foi assim? Levanta a mão. Aqui não, não, vocês já nasceram todos adultos, né, irmão? Mas olha para o pastor. Eu era assim, irmão. E você era também. Olha para o irmão e fala, você era. Diga para o teu irmão, admita. Você chorava para tua mãe, mãe, eu quero brinquedo, eu quero. Quando a tua mãe te dava, você brincava 5 minutos, daqui a pouco o brinquedo estava lá largado. Criança é assim, irmão. Jesus está falando dessa fase da vida, em que nós ainda somos pequenos e somos, vamos dizer assim, ignorantes, inocentes e ignorantes, mas a gente é meio mimado. Só que aí nós vamos crescendo. Continuando aqui na lição, diz assim, ó, depois vem a adolescência, fase em que entendemos melhor as coisas e somos o quê? Mais fortes. 1 de João capítulo 2, versículo 14, o apóstolo João escreve assim, ó, ele diz, ó, eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio, e eu vos escrevi jovens, não fala bem forte, e eu vos escrevi jovens, porque sois o quê? Fortes, e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o... João fala para os jovens, eu escrevo para vocês porque vocês são fortes e a palavra de Deus está em vós. A nossa adolescência espiritual, irmão, ela é assim. A gente cresce um pouco mais, a gente vai ficando um tempo na igreja e a gente vai aprendendo as coisas de Deus. Daqui a pouco você já entende algumas coisas, já sabe explicar. Você já vai descobrindo algumas passagens da Bíblia de cor, amém? Antes você não sabia orar sozinho, agora você já sabe até orar, irmão. Olha que coisa. Ontem eu e a minha esposa, a gente achou muito bonito. A gente teve um momento de confraternização com os obreiros da igreja, e no caminho vindo para cá, eu estava com a minha esposa na frente, eu estava ouvindo um louvor, que eu estava querendo cantar ele aqui na igreja, eu estava ouvindo para aprender bem a letra dele. E eu tenho um violãozinho, na verdade ele não é meu, na verdade é do meu filho, ele ganhou de presente de uma irmã aqui da igreja, e ele estava no banco de trás, ele não sabe tocar, mas ele fica pegando o violão assim e batendo, e ele estava cantando, irmão, cantando que hino? Um hino espontâneo lá. Daqui a pouco ele começou a orar, irmão, e orando forte, disse, Senhor, toca nos endemoniados, demônio eu te repreendo, e sai, demônio que coloca doendo, orando, parecia pastor no altar aqui, irmão. Eu falei assim, Jesus, se eu não tomar cuidado, eu manifesto aqui, rapaz, ele está queimando o capeta ali atrás. Olha para o pastor, irmão, o meu filho de 8 anos, ele já sabe conduzir uma oração, amém? É claro que não adianta eu dar um microfone na mão dele aqui, porque ele vai ficar timidozinho, né, irmão, vai ficar meio... Mas ele ali, quando ele está à vontade, ele, a mãe dele, ele se solta. Quando você é adolescente, você já sabe falar, você já tem opinião. É verdade ou não é? Vocês já perceberam como é que os adolescentes de hoje têm opinião? Tem ou não tem? Tanto é que briga com você, né, irmão? Você não sabe nada da vida, né? Quem sabe é o teu filho de 14 anos, não é verdade? Ah, mas você não sabe nada não, mãe. Olha para o irmão e fala assim, ainda bem que você nunca passou por isso. Olha para o irmão e fala, você já nasceu com 37 anos. É verdade ou não é, gente? Ninguém aqui foi adolescente, brigou com o pai, brigou com a mãe, né, irmão? Nunca, né? Só eu que passei por isso, porque eu sou imperfeito. Mas vocês, povo taubateano, não, vocês. Se você levantar a mão, Jesus puxa, de tão santo que você é. Tirando essa parte, irmão, da brincadeira aqui, para trazer um pouquinho de ânimo aqui para vocês, você sabe, irmão, o jovem, ele tem a palavra. E o jovem tem muita força. João fala, jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. Quando você era bebezinho, eu disse o quê? Se deixasse você no lugar, você não saía do lugar. Daqui a pouco, irmão, você se torna um rapaz, aí, um atleta que corre. Tem uns irmãos aqui na igreja que já estão mais, como é que eu vou dizer? Não posso falar velhos, mas já falei. Você é jovem há mais tempo. Amém? Tem uns irmãos aqui que já estão um pouco idosos, mas
Se você perguntar para ele, ele vai falar: pastor, eu era um atleta. Eu corria não sei quantos quilômetros. Era desse jeito ou não era? Pastor, trabalhava a semana inteira, pegava 5 horas da manhã na enxada, só largava 6 horas da tarde. Então, os irmãos gostam de contar umas vantagens assim, não? Seu pai faz isso também? Seu pai não, né? Seu pai não faz. Seu pai está aqui, você não pode falar, esqueci. Olha para o pastor: mas meu pai é assim, meu avô era assim. Trabalhava a semana inteira, chegava sábado, jogava bola o dia inteiro. Tem muita força. A nossa adolescência, espiritualmente falando, a gente também tem muita força, irmão. A gente vem para a igreja sozinho, ora sozinho, amém? Mas nós não podemos ser considerados adultos ainda. Existem atitudes as quais nós temos que ainda prova que falta maturidade, falta amadurecer. A lição vai dizer assim, continuando da onde nós paramos, diz assim: entretanto, não podemos ser considerados adultos, uma vez que ainda temos atitudes que revelam nossa imaturidade. Eu coloquei aqui uma passagem, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim, capítulo 3, por favor. Paulo fala: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Aí ele diz: como meninos em Cristo. Menino aqui não é sentido, de novo, menino, menina. Não é sentido gênero, é sentido maturidade. Paulo diz: eu queria falar com vocês como nós falamos com crentes cristãos espirituais, mas vocês ainda se comportam como criança. É isso que Paulo está dizendo. No versículo 2 ele fala: com leite vos criei e não com manjar, porque não podíeis e nem tampouco agora podeis. Olha que coisa. Quando vocês nasceram, eu tinha que dar leite. Agora eu gostaria de dar alimento sólido, mas passou o tempo e vocês continuam precisando beber leite. O leite aqui que Paulo fala é o alimento, olha para o pastor, é o alimento da criança. É como se Paulo dissesse: vocês ainda não estão prontos para coisas maiores. O leite é bom, pessoal, mas um prato de arroz com feijão é melhor ou não é? Quem gosta de comer um feijão com arroz aqui? Se tiver uma carninha, melhor ainda, deixa eu ver. Um ovo frito, quem gosta aí? Só os humildes. Gente, o leite é bom, mas o alimento sólido é melhor. Deus queria te dar o alimento sólido, mas você ainda se comporta como criança. E o que é que revela a nossa imaturidade? Versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Aqui Paulo revela algumas coisas que mostram que nós ainda não amadurecemos. Ele fala: vocês ainda são carnais. O cristão que ainda não amadureceu, irmão, ele não é espiritual, ele ainda é dirigido pela carne. Outra coisa ele fala: pois havendo entre vós inveja. Eu já disse aqui para os irmãos que a inveja ela tem algumas manifestações. Quando você fala para uma pessoa de inveja, ela sempre vai lembrar da cobiça. Ela acha que inveja é querer ter o carro do outro. Eu queria tanto ter um carro igual aquele. Mas a inveja, na maioria das vezes, por incrível que pareça, ela não se manifesta em forma de cobiça, irmão. Na grande maioria das vezes, ela se manifesta em forma de revolta. Sabia? Você não aceita: eu não acho justo. Olha lá o fulano, olha o que ele tem e eu não tenho. É só ele que tem reconhecimento. Eu estou na igreja há mais tempo. Esse tipo de atitude revela a nossa imaturidade. De vez em quando você encontra umas pessoas na igreja, irmão, que, como eu falei agora há pouco, elas são fortes. São fortes, amém? Já sabem orar, a palavra já está nelas. Tem uns que conhecem a Bíblia, irmão, que você fica assustado. Mas você percebe que a pessoa é tão invejosa, irmão. Ela está o tempo todo irritada, esbravejando. Porque isso não é justo. Porque tem coisa na igreja que eu não concordo. É um adolescente ainda. Ele é forte, a palavra está nele, mas olha para mim, irmão,
ele ainda não tem, olha para o pastor, ele ainda não tem atitude de quem amadureceu. Continuando aqui, tem mais uma coisa, ó. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões. Ele ainda revela duas coisas. A contenda. O adolescente ele tem uma coisa de estar sempre irritado, brigando, discutindo. Não é assim, pessoal? Irritado. E aqui ele fala de dissensões. Quando você é adulto, irmão, você se torna uma pessoa mais seletiva, mas você não faz acepção de pessoas. Olha para o pastor Alex. O adolescente tem muito essa coisa de panelinha. É o meu grupinho. Você vai lembrar que na escola tinha muito isso, não era? Os bonitinhos andavam com os bonitinhos. Os estudiosos andavam com os estudiosos. São coisas, irmão, que marcam essa fase da vida, a adolescência. A pessoa ela ainda não atingiu a ela é forte, ela é. Ela tem a palavra? Tem. João escreveu, jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes e a palavra de Deus está em vós. É um cristão forte, sabe orar, às vezes expulsa até demônio, às vezes até prega porque a palavra está nele. Mas ele tem atitudes que revelam que ele ainda não amadureceu. Essa é a adolescência. E então vem, irmão, a nossa fase, a melhor fase, que é a fase adulta, espiritualmente falando. Voltando para a nossa lição, está escrito assim, ó, lê comigo de onde nós paramos. Diz assim, há também a fase adulta, que é quando nos tornamos cristãos maduros. Somos como águias que já aprenderam a voar e sobreviver sozinhas. Eu coloquei aqui duas passagens. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, Paulo diz assim, quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino, sentia como menino. Aí ele diz, mas logo que cheguei a ser homem. Homem ali, mais uma vez, não é sentido gênero, genérico, não é homem e mulher. É sentido menino, homem, maturidade. Amém? Logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de... Como é que você sabe que você já é um cristão maduro? Quando você deixou as coisas de menino. O que são coisas de menino? Pensa no que nós falamos aqui agora. O menino, a criança... Ele é, olha para o pastor, inocente, ignorante, mas ele também ele tem aquela fase da irritabilidade, ele gosta de brincadeira. Às vezes a pessoa ela tem um porte de adulto, o corpo de adulto. Você olha o cidadão, já tem barba no rosto, voz grossa, não sei o quê, mas olha para mim, ele ainda não leva as coisas a sério, ele ainda é muito ignorante. Paulo diz, quando eu vim a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Você sabe que você se tornou um cristão maduro quando as coisas de menino passaram para você. Diga glória a Deus. Continuando aqui, ó, a outra passagem que eu coloquei, depois de 1 Coríntios 13, 11, é Efésios 4, 13. Essa passagem aqui é muito forte. Paulo diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aqui tem a nossa referência, irmão. Você já percebeu que quando uma pessoa está crescendo, a gente mede ela pelos pais? Você já viu isso? Você olha o rapazinho que está crescendo, você fala, ó, você já está quase da altura do teu pai. Não tem disso? Tem ou não tem? A menina, olha... Você já está passando a sua mãe. Você mede uma pessoa usando o pai dela como referência. Qual é a nossa referência de maturidade? É Jesus. Paulo escreve aqui e ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. Cristãos maduros, irmão, eles não têm picuinha, briguinha. Eu sou melhor que fulano. A minha igreja é melhor que a outra.
eles atingem a unidade da fé. O que mais? Ao conhecimento do Filho de Deus. Nós vamos crescendo no conhecimento das coisas de Deus. Aí Paulo usa a referência. A varão perfeito. O que é um homem feito, um homem perfeito? A medida da estatura completa de Cristo. Quanto mais parecido com Cristo você for, quanto mais você se vê falando como Jesus, agindo como Jesus, mais maduro espiritualmente você vai perceber que você é. Amém, Jesus? Continuando só mais um pouquinho no versículo 14, Paulo diz assim: para que não sejamos mais meninos. Meninos aqui é crianças, tá? Meninos, crianças inconstantes, levadas em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia falam fraudulosamente. Duas coisas. Paulo diz, para que você não seja mais como um menino inconstante. A criança, irmão, ela está sempre mudando. Você chega para a criança numa semana, para o menino, e você pergunta, o que você quer ser quando crescer? Quero ser policial. Aí você vai lá, você compra um presente lá, você compra uma roupinha de policial para ele brincar. Quando você entrega para ele, não quero mais, agora eu quero ser bombeiro. Ele está toda hora o quê? Mudando. A criança espiritual, ela é assim, irmão. Ela não para em igreja, não para em trabalho. Um cristão espiritual, irmão, ele não para em relacionamento. O carnal, né? O infantil, ele não para em relacionamento. Quando você amadurece, irmão, você deixa de ser inconstante. Você descobre o que você quer da vida e você começa a investir naquilo. Amém ou não? Isso é muito sério, irmão. Não dá tempo de explanar muito. Aqui tem muita lição, mas não dá. Outra coisa, a criança, ela é facilmente enganada. Uma vez eu vi um vídeo na internet, era um experimento social, achei aquilo muito forte. Um rapaz chegava nas mães, ele estava num parque, assim, as crianças brincando, e ele chegava para a mãe e falava assim: mamãe, você ensina seu filho a não falar com estranhos? Eu ensino. Mas se eu falar com teu filho, não, meu filho não vai atrás de você. Tem certeza? Tenho. Ele falava, tá bom, me dá permissão de usar seu filho como exemplo? Não, pode ir. O cidadão chegava com um cachorrinho. Ele chegava perto da criança, a criança via aquele cachorrinho. Ai, que bonito, posso passar a mão? Pode. Eu tenho um outro ali no meu carro, vamos ver? Vamos, a criança ia. E a mãe ficava perplexa com aquilo. O cristão, quando ele não é maduro, irmão, ele cai na conversa de qualquer um. É só a pessoa chegar com algo bonitinho. Amém? A pregação, irmão, olha para o pastor, ela pode ser bonita. Mas o mais importante não é que ela seja bonita, o mais importante é que ela seja verdadeira. Amém? Já disse aqui para você, você pode chegar aqui na igreja e não gostar do que eu falo, de como eu falo. Mas se o que eu estou falando é a verdade, fique com a verdade. Amém? Todo mundo aqui já tomou um remédio que era intragável, né, irmão? Quem gosta de tomar um chá de boldo aqui? Levanta a mão. Aqui em Taubaté tem uns irmãos aqui, pessoal, que se você chegar perto deles, eles são tão machos que cresce barba em você, se você chegar perto deles aqui. Tem uns irmãos aqui que tomam chá de boldo ao invés de tomar café com leite, né, Rogério? Rogério. Só que olha para o pastor, vamos falar a verdade. O gosto é agradável, mas faz bem. Faz ou não faz? Minhas irmãs, meus irmãos, tem coisa da palavra de Deus que às vezes é meio difícil de engolir, mas faz bem para você. Tem dia que o teu pastor puxa a tua orelha, eu sei que é meio duro de aguentar, mas aquilo ali é para o teu bem. Agora, quando você é criança, você é levado em roda pelo engano de homens que com astúcia falam frauduló. Alguém fala um pouquinho mais bonitinho e você vai atrás dele. Você não quer saber se ele está falando a verdade. O que importa é que ele está falando algo que é e aí você vai atrás. Quando você é maduro, adulto, você já não cai mais nessa conversa. Diga amém. Vamos continuar aqui, pessoal, que tem muita coisa. Só ler o 15. O 15 eu não li. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Diga amém. Eu coloquei aqui 3 coisas, irmão. Vamos ler a lição. Existem 3 coisas que revelam que você está crescendo e atingindo a maturidade espiritual. 3 marcas de que você está crescendo. Pastor, como é que eu sei que eu estou crescendo? 3 coisas. Vamos lá. Número 1. Estimar em pouco as coisas
da terra. Hebreus 11, 24 diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Versículo de número 26, diz assim: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Se você ler o versículo 24, diz assim: pela fé Moisés sendo já grande. Moisés cresceu, irmão, como um príncipe no Egito. Tudo que era do bom e do melhor ele tinha. Mas quando ele cresceu, ele recusou o título de filho da filha do faraó. Ele tinha um título de nobreza, ele recusou. E ele foi viver no meio dos escravos. Como é que um homem abre mão do palácio? Como é que um homem abre mão da riqueza para ir viver no meio dos escravos? A Bíblia diz, versículo 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés sabia, esse povo é escravo, mas Deus preparou uma terra para eles. E quando eles saírem do Egito e entrarem nessa terra, eu quero estar junto. Então não importa o que tem no Egito, Deus tem um lugar melhor para esse povo e eu quero estar no meio. Quando você amadurece espiritualmente, versículo 24, pela fé Moisés sendo já, ele não fez isso quando ele era criança, ele fez quando ele era grande. Quando você se torna um cristão adulto, para você a maior riqueza está no céu, não na terra. Não é que agora você vai fazer voto de pobreza. Você pode ser rico. Inclusive aqui em Taubaté só tem gente rica, né, irmão? Amém ou não? Olha para o irmão que está do teu lado. Ele dá até risada de gente rica. Pode olhar para ele. Ele não ri assim, ó. Ele não ri assim. Hi, hi, hi. Você olha para ele, ele começa a rir e fala, oi. É desse jeito ou não é? Olha para o pastor Alex. Aqui só tem gente rica. Mas a nossa maior riqueza está no céu. Guardada em Deus para nós. Quanto mais você ama o céu, quanto menos, olha para o pastor, quanto menos o seu coração está nas coisas dessa terra, e mais a sua riqueza está no céu, mais maduro você está provando que você é. Número 2, eu coloquei aqui, ser insensível à censura e ao louvor. Está escrito certinho aqui. Quando você, olha para mim, irmão, cresce e amadurece, você deixa de se importar tanto com a opinião dos outros. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: todavia a mim, muito pouco se me dá ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu, tampouco a mim mesmo me julgo. Aqui está bom para nós. Quando a criança ela é pequena, ela se importa muito com a opinião. O meu filho, irmão, ele passa o dia inteiro fazendo desenho. E cada vez que ele faz um, ele tem que trazer para mim. Para eu olhar e falar que está o quê? Bonito. Mas eu fazia isso com meu pai e a minha mãe. Esses dias atrás, foi até engraçado, irmão. Ele trouxe um desenho que ele fez, e o menino aqui da igreja, quem foi? O Alisson. O Alisson tinha feito o mesmo desenho, mas o Alisson tem 20 anos. Você tem 20 anos, Alisson? Você está aqui, ele não veio? Ele que está lá? Ah, bom saber. Então, o Alisson está lá dentro. O Alisson desenhou. A Daiane, a minha esposa, irmão, o Pedro Paulo falou, mãe, qual está mais bonito? O desenho do Paulo era o desenho de um homem de 20 anos, irmão. A minha esposa teve que explicar, não, o desenho o seu também está bonito. Mas na hora que ela falou que o do Alisson estava... o que? Você gostou? Não. Criança é assim, irmão. Você sabia que tem umas crianças no altar, no púlpito? Sabia? Tem pastor que se não chegar uma pessoa para falar para ele, nossa, pastor, você prega muito, irmão, ele fica em depressão. Ele é muito sensível aos elogios. Quando você amadurece, irmão, se alguém chegar para você e falar, olha, gostei ou não gostei, da mesma forma, irmão, quando alguém reprova o que você faz, aquilo não deixa você em depressão. Sabe por quê? Porque você sabe da sua vida com Deus, diga amém. Alguém aponta o dedo para você e fala, você é pecador.
Quando você é criança, você quer brigar. Agora você vai ter que provar que eu sou pecador. É perigoso processar o cidadão aí. Quando você é adulto, você dá risada. Se você é pecador mesmo, você se arrepende. Se você não é, você fica tranquilo. Eu sei em quem tenho crido, eu sei quem eu sou para Deus. Isso é maturo. E a terceira coisa que eu coloquei aqui, irmão, diz assim, ó, reconhece que Deus está no controle da sua vida. Eu vou ler para vocês só Gênesis 45, 8. Vocês conhecem isso aqui. Gênesis 45, 8. José fala para os irmãos dele assim, ó. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, por senhor de toda a sua casa e como regente de toda a terra do... Irmão, quando você amadurece, você vê Deus dirigindo a sua vida. Se José fosse criança, ele ia olhar para os irmãos dele e ia falar assim, vocês me mandaram para cá, mas Deus me honrou. José era adulto. Ele olhou para os irmãos e disse, não foram vocês que me mandaram para o Egito, foi Deus que me mandou porque Ele tinha uma obra na minha vida. Quando você amadurece, você para de culpar os outros e achar que a sua vida está na mão dos outros e você entende que a tua vida está na mão de... Tudo que está acontecendo na minha vida é Deus cuidando. Eu não vou para onde os outros querem, eu vou para onde Deus está me levando. Isso chama-se matu. Vocês entenderam isso, irmão? Você precisa crescer. Diga glória a Deus. Agora vamos para a última parte da nossa lição. Diz assim, ó. Saia da zona de conforto. Está escrito. O ninho é confortável, aconchegante e seguro. Saber que o papai e a mamãe estão ali para dar o alimento sempre que preciso é muito bom. Mas a verdade é que o ninho é muito pequeno se comparado ao céu que Deus criou para as águias. O Senhor espera que você cresça, saia do ninho e alcance as alturas. Continua. Sair do ninho pela primeira vez deve ser assustador para a jovem águia. Mas seus pais sabem que ela é capaz de voar. Ela ainda não tem a experiência, mas já tem o quê? A capacidade. Creia, meu irmão, você é capaz de fazer grandes obras através do poder de Deus que habita em você. Glória a Deus. Termina dizendo assim, ó. Se existe algum temor em falhar, lembre-se que assim como a mamãe águia não deixa seus filhos caírem no abismo, o Senhor está cuidando de você. Ele é poderoso para te guardar e te manter em pé diante dos desafios. 1 de Pedro 5,7 diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem... Diga assim, Deus está cuidando de mim. Olha para o irmão e fala, Deus está cuidando de você. A última passagem, Romanos capítulo 14, versículo 4, diz assim, ó, quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai. Aí termina dizendo assim, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Irmão, o nosso Deus é poderoso para nos manter de pé. Diga, eu não vou cair. Se levantem, meus irmãos, vamos orar. Deus tem bênção para nós aqui hoje. Amém? Quem crê que vai saindo daqui abençoado, diga glória a Deus. Eu queria muito, irmãozinho e irmãzinha, que você colocasse assim a mão no teu coração, que você fechasse os seus olhos e que você orasse agora e dissesse, eu preciso crescer. Eu preciso amadurecer. Fale com Deus. Senhor, tem pessoas aqui que apesar de muitos anos de igreja, ainda são, meu Deus, completamente crianças, infantis. Precisam, meu Deus amado, abandonar a meninice, deixar as coisas de menino e partir, meu Deus, para as coisas de homem. O Senhor quer nos dar o alimento sólido, mas como poderá ser isto, se ainda temos, ó Deus, nos comportado como bebês, crianças? Oh, Pai, perdoa-nos pela carnalidade, pela inveja, pelas contendas, pelas dissensões. Meu Deus, as coisas que revelam que ainda não amadurecemos.
E pedimos ao Senhor, meu Deus, nos ajude a continuar, meu Deus, avançando, nos fortalecendo, até chegar à estatura de varão perfeito. Deus preparou o céu para você. Sai do ninho agora na oração. Seja ousado, meu irmão. Seja ousado na tua oração agora. Não seja essa pessoa tímida. Levante a tua voz e diga: eu creio que Deus tem mais para mim. Eu creio que o Senhor preparou algo tremendo, especial para a minha vida. Aleluia. Levanta a tua voz aí, irmão. Ora como gente grande agora. Ore como você nunca orou, com ousadia, com fé. Levante a voz e diga: eu creio que serei abençoado. Eu creio que o milagre vai acontecer na minha vida. Pai, que o poder do Senhor venha sobre esse lugar, que a unção do Senhor desça no nosso meio. E aonde houver um demônio, aonde houver um espírito maligno, aonde houver uma obra do diabo, aonde houver alguma coisa atrapalhando esta pessoa, escravizando, dominando, eu ordeno agora todos os demônios, todos os espíritos malignos comecem a sair, a bater em retirada. Vai saindo agora a enfermidade, vai saindo a doença, vai saindo o sofrimento. Sai em nome de Jesus. Levanta a tua voz aí, homem de Deus, mulher de Deus, e manda todo mal embora. Manda todo mal embora. Tudo que não presta, sai agora. Vai saindo todo mal. Sai em nome de Jesus. Aleluia. Pode dar glória a Deus, minha irmã. Pode dar glória a Deus, meu irmão. O Senhor é contigo. Você é mais que vencedor. Os campeões agora adorem. Oh, aleluia. Diga obrigado.